O cheiro de terra molhada e folhas em decomposição invadia os pulmões de Isabel, misturando-se ao vapor morno de seu chá de camomila. Lá fora, a chuva fina continuava sua dança insistente contra o vidro da janela da cozinha, um ritmo melancólico que embalava a cidade e parecia ecoar dentro dela. Setembro havia chegado trazendo consigo um frio que não era apenas do clima, mas que se infiltrava nos ossos, lembrando-a da passagem implacável do tempo. Aos 61 anos, Isabel sentia o corpo pesar um pouco mais a cada amanhecer, os joelhos rangerem com um aviso sutil a cada degrau e as mãos, antes firmes e ágeis, tremerem levemente quando tentava enfiar a linha na agulha para um remendo. Não era fraqueza, mas um desgaste lento e constante, como uma rocha sendo moldada pela maré ao longo de décadas. Ela levou a xícara fumegante aos lábios, sentindo o calor aquecer não só a garganta, mas o peito, onde um vazio antigo residia. Observou as gotas escorrerem pela janela, cada uma traçando um caminho efêmero, único e logo apagado pela próxima. Como ela. Isabel tinha a sensação de ser uma dessas gotas. Existia, sim, mas ninguém parecia notá-la de verdade. Vivera tantos anos sob a sombra da indiferença que a invisibilidade se tornara sua segunda pele, uma camada protetora contra o anseio de ser vista, de ser escolhida. No ônibus lotado, ela era apenas mais um corpo a preencher um assento. E as pessoas preferiam olhar para o celular a cruzar seu olhar. No supermercado, a atendente registrava suas compras com um profissionalismo robótico, sem um bom dia que soasse sincero. Na padaria, pedia o pão de cada dia e recebia o troco sem que o padeiro, que havia há 20 anos, registrasse a profundidade do azul em seus olhos, agora um pouco opacos. Em casa, o silêncio era tão denso que parecia ter uma textura, um peso. Ela não se sentia triste. A tristeza era uma emoção que exigia energia. Um gasto que ela não tinha mais para aquilo. Era mais uma forma de sobrevivência. Um muro que havia erguido, tijolo por tijolo, para proteger o que restava de seu coração. Por trás daquele muro, ela se abrigava da dor de não ser vista, da dor de não ser desejada, da dor de ser apenas um fantasma na vida dos outros, uma figura de fundo em sua própria história. Suas rugas finas nos cantos dos olhos, antes sorridentes, agora eram sulcos de uma melancolia contida. Os cabelos prateados, que antes poderiam ser adornados com flores e risadas, eram agora um sinal de uma velhice que parecia tê-la engolido, tornando-a ainda mais discreta. Ela era a paisagem por trás da janela, e não a história principal. Mas espera, antes de continuarmos a desvendar os segredos do coração de Isabel, que tal você nos ajudar a levar essa mensagem de esperança e romance tardio a mais mulheres? Deixa um like nesse vídeo e me conta nos comentários de onde você está nos ouvindo. Sua participação ajuda demais o canal Amor e Cura a alcançar mais corações que, assim como o de Isabel, anseiam por serem vistos e amados. Sua história, a história de Isabel, não começou com o frio do outono, mas se solidificou nele. As sementes de sua invisibilidade foram plantadas muito antes, em um solo fértil de expectativas desfeitas e uma solidão a dois que era ainda mais dilacerante que a solidão plena. Seu casamento com Alberto havia sido por décadas um rio congelado. Não havia gritos ou agressões físicas, mas um gélido desinteresse que corroía a alma. Alberto era um homem de poucas palavras, e menos ainda de sentimentos. A casa, em vez de um lar, era um local onde duas pessoas coabitavam, movendo-se em órbitas separadas, sem colisão, sem calor. Isabel se lembrava de como tentava, nos primeiros anos, aquecer aquele ambiente. Preparava jantares elaborados, escolhia filmes para assistirem juntos, vestia-se com esmero para as raras saídas. Mas ele respondia com um monossílabo, um bocejo disfarçado ou um olhar que simplesmente não havia. Com o tempo, as tentativas minguaram. A vitalidade de Isabel, que antes brotava como uma flor silvestre, foi murchando sob a sombra daquela ausência. Ela parou de se arrumar para ele, parou de tentar iniciar conversas que terminavam em silêncios constrangedores. Começou a se esconder, primeiro de Alberto, depois de si mesma. A rotina da biblioteca,
seu santuário de papel e histórias, era seu refúgio. Lá, ela era útil, competente, respeitada. Mas ao cruzar a porta de casa, voltava a ser a mulher invisível. A traição de Alberto, quando finalmente aconteceu e se tornou pública com a súbita ida dele para viver com uma mulher 20 anos mais jovem, não foi um choque em si. Foi a confirmação do que ela já sentia em sua medula, que não era o suficiente, que não era digna de ser escolhida. A jovem tinha o frescor que Isabel sentia ter perdido, a vivacidade que Alberto nunca a incentivou a manter. A ferida da traição não foi tanto a dor da perda, mas a dor da validação de sua própria insegurança. Ninguém me escolhe, sussurrava o eco em seu coração a cada dia, a cada ano desde então. Eu não sou o bastante. Eu sou apenas a paisagem, a bibliotecária cinzenta, a mulher que não acende a paixão em ninguém. Ela aprendeu a sobreviver, transformou a ausência em um espaço para si mesma. Liamais cuidava do pequeno jardim nos fundos da casa, tomava seu chá de camomila em silêncio, observando a chuva. Era uma vida de rotina, sim, mas uma rotina que ela moldou para si, um casulo seguro onde ninguém podia feri-la novamente. A biblioteca era a extensão desse casulo. Entre os livros ela encontrava personagens que eram amados, desejados, vistos. E isso bastava para alimentar a centelha de sua própria alma, ainda que de forma vicária. Aquele dia na biblioteca não prometia ser diferente. A chuva que havia começado na madrugada persistia. O ambiente estava com aquele cheiro característico de livro antigo, misturado com o leve perfume amadeirado dos móveis e o frescor úmido que vinha de fora. Isabel estava na seção de romances clássicos, arrumando alguns volumes que tinham sido devolvidos. Seus dedos deslizavam sobre as lombadas, conhecendo cada título como velhos amigos. Seus óculos de leitura repousavam na ponta do nariz, e alguns fios rebeldes de cabelo prateado escapavam do coque frouxo que ela sempre usava. A imagem de Isabel era a de uma mulher em paz com sua rotina, mas em profunda solidão com sua alma. O casaco de lã cinza que vestia a envolvia, quase como uma barreira contra o mundo. Ela se sentia confortável ali, em seu papel, em sua invisibilidade. Era um lugar seguro, onde nada de novo e potencialmente doloroso poderia acontecer. No entanto, a vida tem seus próprios roteiros e o universo, por vezes, decide reescrever capítulos que julgamos já estarem fechados. E o que estava prestes a acontecer na quietude daquele outono chuvoso seria o primeiro rascunho de uma nova e inesperada história para Isabel. Uma história onde talvez ela finalmente seria vista e o murmúrio em seu coração, "Ninguém me escolhe", seria confrontado por uma voz que diria, "Eu te escolho", sempre. O passado gélido estava prestes a colidir com um presente inesperadamente quente. E o muro de proteção que Isabel construíra com tanto esmero, talvez, começasse a apresentar suas primeiras e tênues rachaduras. A semana seguinte àquele primeiro encontro fugaz com Samuel na biblioteca municipal, arrastou-se com a lentidão costumeira, tingida, porém, por uma estranha iridescência. A chuva fina continuou a banhar a cidade, mas Isabel, ao invés de sentir apenas o frio no corpo, percebia agora um eco daquela voz grave e gentil que havia perguntado sobre um bom romance. Um fio tênue de curiosidade e uma pontinha quase imperceptível de esperança haviam se infiltrado na trama cinzenta de sua rotina. Ela tentou ignorar, atribuir à idade e à pouca novidade em sua vida, mas a verdade era que a imagem dos olhos de Samuel, profundos e serenos, permanecia em sua mente como uma melodia suave. Foi numa terça-feira, no final do expediente, que o universo decidiu dar um empurrãozinho na quietude de Isabel. A chuva caía com mais intensidade do que o normal, transformando as ruas em rios apressados, e o vento uivava uma canção lúgubre, sacudindo as árvores sem piedade. Isabel já estava com seu casaco de lã bem apertado, a bolsa de lado, pronta para a batalha diária de um guarda-chuva contra o temporal no caminho até o ponto de ônibus. O cheiro de livro molhado e madeira úmida preenchia a biblioteca, agora vazia, enquanto ela terminava de apagar as últimas luzes. Ao abrir a porta principal,
Foi como se uma barreira de ar gélido e úmido a atingisse. Ela estremeceu. E então, lá estava ele. Samuel, parado sob a marquise da entrada, não com um semblante impaciente, mas com a quietude de quem espera. Ele tinha um guarda-chuva grande e escuro em uma das mãos e parecia observar a chuva com uma serenidade que contrastava com a fúria dos elementos. "Dona Isabel", ele disse, sua voz um bálsamo no meio do vendaval. "A senhora esqueceu isso na mesa quando estávamos conversando. Achei que poderia ser importante." Ele estendeu a mão e nela estava seu broche de prata, em formato de livro, um presente da falecida mãe, que ela usava todos os dias e havia se desprendido sem que ela notasse. Um nó se formou na garganta de Isabel. Ninguém, nunca, havia se importado com um detalhe tão pequeno sobre ela, muito menos se dado ao trabalho de voltar para devolver algo. "Oh, meu Deus! Samuel, muito obrigada. Eu nem tinha percebido." A voz dela saiu um pouco mais aguda do que o normal, tingida de surpresa e uma ponta de constrangimento. "Que gentileza!" O senhor não precisava se incomodar. Ele sorriu e o sorriso era quente, genuíno, iluminando o rosto marcado pelas experiências, mas não pela amargura. Nenhum incômodo. E a propósito, acabei aquele romance que a senhora me recomendou. O Jardim Secreto. Maravilhoso. Acredito que ele me despertou algo. Os olhos dele brilharam. Um misto de gratidão e algo mais que Isabel não ousava nomear. Ela tentou recolher-se em sua postura habitual de bibliotecária eficiente, mas o corpo protestava contra o frio. Que bom que gostou. É um clássico que sempre surpreende, não é? Sim, e me fez pensar que nunca é tarde para desvendar um novo jardim. Ele fez uma pausa, o olhar fixo nela, um olhar que não fugia, mas que permanecia convidativo. "A chuva está muito forte, Dona Isabel. Se me permite, eu a levaria até em casa. Não é dia para se aventurar de ônibus." Isabel recuou quase imperceptivelmente. Era o instinto de uma vida inteira de autossuficiência e invisibilidade. A proposta de uma carona, de ser cuidada, parecia uma peça de roupa apertada e desconfortável que ela não sabia como vestir. "Oh, não, Samuel, não precisa de verdade. Eu pego meu ônibus e estou acostumada. É perto. E não quero incomodar o senhor, que já teve o trabalho de vir aqui por causa do broche. Incomodar de forma alguma." Ele deu um passo gentil na direção dela, sem invadir seu espaço, mas diminuindo a distância emocional. Ele estendeu o guarda-chuva, protegendo-a da chuva que começava a salpicar mesmo sob a marquise. Era um gesto simples, mas para Isabel, que passou a vida se abrigando sozinha, era um choque de calor inesperado. O guarda-chuva era grande o suficiente para proteger os dois, e a proximidade do corpo dele, ainda que mínima, trazia um calor que ela não sentia há tanto tempo. "Dona Isabel, a senhora passou a vida cuidando para que outras pessoas encontrassem suas histórias, seu conhecimento. Permita que, por uma vez, alguém cuide da sua segurança nesta noite. Ou a senhora acredita que só jovens merecem uma gentileza, um cuidado?" A pergunta dele não tinha tom de provocação, mas de uma profunda observação. Ela sentiu o rubor subir às maçãs do rosto. "Não é isso. É que eu não sou mais uma menina, sou velha. Já não tenho idade para essas gentilezas. Ninguém faz isso por mim. Não preciso, estou bem assim." As palavras saíram quase automáticas, um reflexo do muro que ela havia construído. "Não posso aceitar. Eu já sou velha para isso." Samuel suspirou suavemente e os olhos dele se suavizaram ainda mais, tornando-se ainda mais profundos, mais penetrantes. Ele pousou uma mão leve e firme sobre o antebraço dela, e o toque, apesar de casto, enviou um arrepio pela espinha de Isabel. Não era um toque de desejo, mas de reconhecimento, de presença. "Isabel", ele disse, e o som do seu nome em sua boca era de uma intimidade que a pegou de surpresa, como se ele estivesse pronunciando um segredo há muito guardado. Não existe idade para gentilezas, e não existe velha para ser vista, para ser cuidada. Eu vejo você, Isabel. Eu vejo a mulher forte que resiste a essa tempestade, a mulher inteligente que guarda tantas histórias, a mulher com os olhos mais bonitos que já vi.
e vejo que agora ela merece um pouco de calor e proteção. O tempo parou. A chuva lá fora, o vento, tudo pareceu emudecer diante daquelas palavras. Eu vejo você. A frase ressoou no peito de Isabel, quebrando rachaduras invisíveis no muro que ela havia erguido com tanto esmero. Uma lágrima teimosa, uma única gota salgada, escorreu pelo canto do seu olho, misturando-se talvez com a umidade do ar. Ela não chorava há anos, não por tristeza, mas por uma espécie de anestesia emocional. Mas agora, diante daquelas palavras, daquele toque, daquele olhar que a vias, algo se rompeu. Não era uma dor, mas uma liberação, uma surpresa. Ele não a forçou, apenas manteve a mão gentil em seu braço, seu olhar fixo nela, esperando-a se permitir. A imagem de Alberto, o ex-marido, passou como um flash em sua mente. O rosto frio, os olhos vazios de interesse, as mãos que nunca a tocaram com gentileza. A ausência de sua presença mesmo quando estavam no mesmo cômodo. Ele nunca a vira, não de verdade. Ninguém a vira assim, não em décadas. E ali estava Samuel, um estranho, um milionário negro, como o mundo o rotularia, mas que a enxergava com uma clareza avassaladora. Isabel sentiu o coração apertar, mas não de dor. Era um aperto de algo se expandindo, algo que estava adormecido e começava a despertar. Ela balançou a cabeça devagar, os olhos marejados, mas com um brilho novo. "Tudo bem, Samuel", ela sussurrou, a voz embargada pela emoção contida. Eu aceito a carona. E obrigada." Um sorriso ainda mais caloroso iluminou o rosto de Samuel, e ele removeu a mão do braço dela, mas o calor de seu toque permaneceu. Ele abriu o guarda-chuva ainda mais para ela, convidando-a para fora da marquise. O gesto de abrir a porta do carro, um carro elegante e escuro que parecia contrastar com a simplicidade da vida de Isabel, foi feito com uma reverência que a deixou ainda mais desarmada. Era um ato de serviço, um cuidado que ela nunca havia recebido de um homem, não de verdade, não sem segundas intenções ou sem um ar de obrigação. No banco do passageiro, enquanto Samuel dava a volta para o lado do motorista, Isabel olhou pela janela, a chuva ainda batendo, mas agora de um ponto de vista protegido. O cheiro de couro novo do carro misturava-se com o perfume de terra molhada vindo de fora. Ela sentiu um calor invadir seu peito, um calor que não vinha do aquecimento do carro, mas daquele simples gesto, daquelas palavras. Um leve, quase imperceptível, sorriso brincou em seus lábios. O muro, que ela pensara ser inabalável, não havia caído, mas uma janela talvez, uma pequena fresta, havia sido aberta. E pela primeira vez em muito tempo, Isabel não se sentiu invisível. Ela foi vista. Ela foi escolhida. E o mais surpreendente, ela tinha se permitido ser. A carona de Samuel naquela noite chuvosa foi como a primeira pincelada de cor em uma tela pintada em tons de cinza. Aquele gesto singelo, mas carregado de uma profunda gentileza, reverberou na alma de Isabel por dias. Não era apenas o conforto físico de não ter de enfrentar o temporal, mas a sensação de ter sido vista, de ter sido cuidada, que a desarmou. Aquele "eu vejo você, Isabel", ecoava em seus pensamentos, uma melodia nova e inquietante. Os encontros com Samuel tornaram-se mais frequentes e sempre com a mesma naturalidade. Ele aparecia na biblioteca não com a pressa de quem tem milhões a gerenciar, mas com a paciência de quem desvenda um mistério. Devolvia um livro, pedia outro e sempre encontrava um jeito de estender o momento. Um café rápido na lanchonete em frente, um bate-papo no banco do parque em dias de sol tênue. Ele continuava a abrir portas, físicas e emocionais, a oferecer seu guarda-chuva em chuvas inesperadas, a pagar o café sem alarde, com a mão firme e o olhar gentil. E Isabel, pela primeira vez em décadas, começava a se permitir receber. Seu filho, Daniel, 35 anos, casado e com 2 filhos, não demorou a notar as mudanças sutis na mãe. Isabel andava com um brilho diferente nos olhos, um leve sorriso mais frequente nos lábios e até seu guarda-roupa, antes restrito a tons neutros e funcionais, ganhava um toque de cor aqui e ali. "Mãe, quem é aquele homem que está te deixando na porta da biblioteca?"
Daniel perguntou certo dia, com um tom que misturava curiosidade e uma ponta de desconfiança. Ele havia passado por acaso e visto Samuel, elegante em seu carro importado, despedindo-se de Isabel com um sorriso. Isabel sentiu um arrepio. A felicidade para ela era algo que vinha com um custo. E Daniel sempre foi o tipo de filho que enxergava o mundo em preto e branco. É o Samuel, filho, um amigo. Ele gosta de ler e me deu uma carona por causa da chuva. Amigo, mãe, por favor. A senhora já tem 61 anos. Que tipo de amigo um homem com aquele carro seria? Que ele quer? A voz de Daniel elevou-se, carregada de um julgamento que era familiar demais. Ele quer seu dinheiro, mãe, quer se aproveitar da senhora, da sua idade. A senhora é inocente demais. As palavras de Daniel atingiram Isabel como pedras. A dor da rejeição, da invalidade, daquele antigo murmúrio de ninguém me escolhe, voltou com força. Ela, velha e ingênua, um alvo fácil. A visão de si mesma como um fantasma na vida dos outros parecia se confirmar até mesmo aos olhos do próprio filho. Daniel, não seja ridículo. Samuel é um homem íntegro, ele apenas é gentil. Gentil? Mãe, ele é um milionário. Homens como ele não são gentis por nada. A senhora está velha demais para cair em conversas, para se iludir. E outra, o que as pessoas vão pensar? A senhora está virando a velha excêntrica da família. O peito de Isabel apertou. O muro que Samuel havia começado a rachar, Daniel tentava reconstruí-lo com palavras afiadas de desprezo. Aquela sensação de ser inadequada para qualquer tipo de alegria ou romance na velhice, tão arraigada em sua mente, era agora validada pela voz do próprio filho. Que ridículo! Era o que ele estava dizendo. Que era ridículo ela sequer pensar em ser vista, em ser desejada. Na mesma semana, desabafou com sua amiga de longa data, Lúcia, uma mulher espirituosa de 63 anos, com cabelos curtos e grisalhos e olhos que já viram de tudo. Elas tomavam café em uma xícara de porcelana na casa de Lúcia, o cheiro de bolo de fubá e café fresco preenchendo o ar. Ele me chama de ridícula, Lúcia. Diz que ele só pode querer meu dinheiro, que estou velha para isso, que eu não posso ter um amigo homem que me trate com gentileza. As palavras de Isabel saíram com uma mistura de mágoa e um cansaço profundo. Lúcia a ouviu com atenção, balançando a cabeça. Quando Isabel terminou, Lúcia colocou a xícara na mesa com um leve tilintar. Seus olhos, que podiam ser tão acolhedores, agora brilhavam com uma determinação feroz. Ridículo é o Daniel, Isabel. Ridículo é achar que uma mulher, porque tem mais de 40, mais de 50, mais de 60 anos, precisa ser invisível, precisa se conformar com a solidão. Ridículo é o preconceito deles. Ela pegou a mão de Isabel e apertou-a com carinho. Você passou a vida inteira cuidando do Alberto, que nunca te deu valor. Cuidou do Daniel, educou-se e sacrificou. Agora que você pode, pela primeira vez, sentir-se vista, sentir um sopro de vida nova, ele vem com essa bobagem? Não ouve, Isabel. Vai viver, menina. Vai sentir o que é ser cortejada, ser cuidada, ser amada. Se esse Samuel te faz feliz, que se dane o que o Daniel pensa, que se dane o que o mundo pensa. O que importa é você. As palavras de Lúcia foram um bálsamo e um grito de guerra. Era a permissão que Isabel precisava para enfrentar o muro que Daniel tentava reerguer. Uma força, um fogo adormecido há muito tempo, começou a crepitar dentro dela. A oportunidade de mostrar essa força veio no domingo seguinte, no almoço de família na casa de Daniel. A atmosfera estava carregada. Daniel e sua esposa, Patrícia, trocavam olhares preocupados. Mãe, a gente precisa conversar sobre esse... Samuel, Daniel começou, a voz polida, mas os olhos cheios de julgamento. Acho que a senhora precisa ser mais cuidadosa. Não se expor assim, as pessoas comentam. É um homem muito rico, mãe. Com certeza ele tem interesses ocultos. Isabel pousou o garfo na mesa com um tilintar suave, mas que soou como um trovão na quietude tensa da sala de jantar. Levantou a cabeça, os olhos azuis, antes suaves, agora fixos em Daniel com uma intensidade que ele não via há muito tempo. As rugas ao redor de seus olhos não eram mais sinais de cansaço,
mas marcas de uma sabedoria recém-descoberta. Daniel, ela começou, a voz firme, mas calma. Eu passei a vida vivendo para os outros. Vivi para seu pai que nunca me enxergou. Vivi para você, para sua educação, para o seu bem-estar. Sacrifiquei meus sonhos, minhas vontades, minha própria felicidade em nome do que as pessoas vão pensar, em nome do certo, do apropriado. Ela respirou fundo, sentindo uma coragem que não sabia que possuía brotar de seu peito. E o que eu ganhei com isso? Anos de invisibilidade, de solidão, uma vida onde eu me senti morta por dentro, mesmo estando viva. Ela olhou para Daniel, depois para Patrícia, que estava boquiaberta. Eu não sou mais uma menina. Sim, eu tenho 61 anos. E é justamente por ter essa idade que eu não tenho mais tempo a perder vivendo uma vida que não é minha. Eu mereço ser feliz, mereço ser vista, mereço ser amada, se assim o destino permitir. E se Samuel for esse homem ou se for apenas um amigo que me trata com respeito e gentileza, então que seja. Sua voz ganhou uma paixão silenciosa. Não me venha com discursos sobre dinheiro ou sobre o que as pessoas vão pensar. Eu vivi para vocês a vida toda. Agora, Daniel, é a minha vez. É a minha vez de me escolher. É a minha vez de viver. E eu não vou deixar que o seu preconceito ou o seu medo me roubem essa chance. O silêncio que se seguiu foi denso, quebrado apenas pelo choro baixinho de um dos netos na sala ao lado. Daniel a olhava com uma mistura de choque e um respeito relutante. A mãe que ele conhecia, submissa e resignada, havia desaparecido, dando lugar a uma mulher de força inesperada. A cena de força era dela, e a mensagem clara. Ela não seria mais invisível, nem mesmo para sua própria família. Samuel e Isabel continuaram a se encontrar. A cada chá, a cada caminhada, o vínculo entre eles se aprofundava. Ele falava de seus sonhos, de seus projetos sociais, da solidão que também sentira, apesar de sua fortuna, da busca por uma conexão genuína. E Isabel, pela primeira vez, compartilhava seus próprios medos, suas esperanças adormecidas, suas histórias guardadas. Ele a ouvia, verdadeiramente. A primeira noite de intimidade entre eles aconteceu semanas depois, em uma tarde de domingo em seu apartamento aconchegante. A luz do fim de tarde entrava suave pela janela, pintando o quarto com tons dourados e alaranjados. O silêncio era preenchido apenas pelo som suave da música clássica que Samuel colocara para tocar. Isabel sentia uma mistura de medo e excitação que a fazia tremer. Anos de sentir-se velha, desgastada, indesejável, haviam erguido um muro invisível também em seu corpo. O medo de ser vista nua, com suas rugas, seus cabelos grisalhos, as marcas do tempo em sua pele, era avassalador. A imagem de Alberto, que há muito não a tocava com carinho, ressoava em sua mente, reforçando a ideia de que seu corpo não era mais digno de admiração. Ela se sentia vulnerável, exposta. Samuel se aproximou dela com a lentidão de um poema, a gentileza de quem manuseia um tesouro frágil. Ele não a apressou, não a forçou, apenas a olhou, com aqueles olhos profundos que pareciam ver até a sua alma. Ele removeu a blusa dela com uma delicadeza que Isabel não conhecia, um gesto que era quase um ritual de reverência. "Você é linda, Isabel", ele sussurrou, e não era uma mentira polida. Era a verdade que vinha de um coração que realmente havia. Cada ruga é uma história, cada marca, uma prova de vida. Seu corpo é um mapa de sua jornada, e eu quero explorá-lo. Ele beijou suas mãos, suas palmas, seus pulsos, com uma reverência que desfez anos de vergonha. Seus lábios deslizaram pelo pescoço dela, depois pelo colo, em um toque tão macio que Isabel sentiu cada nervo de seu corpo despertar. As mãos de Samuel eram fortes, mas seus toques eram leves, suaves, como se ele estivesse redesenhando os contornos de seu corpo com carinho. Quando ele a olhou nos olhos, a viu ali, nua, vulnerável, e não havia julgamento, apenas adoração. Ele traçou a linha das suas clavículas, beijou a pele macia de seus ombros, e o que Isabel sentiu não foi vergonha, mas um alívio avassalador. O medo de ser vista nua deu lugar à euforia de ser adorada,
Não era sexo meramente físico, era um ato de cura. Os toques de Samuel eram como bálsamo para feridas antigas, cada carícia uma redescoberta de que ela ainda estava viva, que seu corpo, mesmo envelhecido, ainda podia sentir prazer, ainda podia ser desejado, ainda podia ser sagrado. As mãos dele percorriam sua pele, e cada toque era uma afirmação. Eu te escolho, eu te desejo, você é minha. Naquele quarto iluminado pelo sol dourado, Isabel finalmente se entregou, não apenas ao corpo de Samuel, mas à sensação de ser totalmente aceita, completamente amada. Os gemidos que escaparam de seus lábios não eram apenas de prazer, mas de uma libertação profunda, de um sim ressonante para a vida que ela havia negado a si mesma por tanto tempo. Ela estava viva, e finalmente estava sendo vista, amada, escolhida. Eu te escolho sempre, parecia dizer cada toque, cada beijo de Samuel. E Isabel, com lágrimas de gratidão e êxtase escorrendo pelo rosto, acreditou. O amanhecer que se seguiu àquela noite transformadora trouxe consigo uma luz diferente, mais suave, mais promissora. Isabel acordou nos braços de Samuel, aninhada em um abraço que era um santuário de calor e segurança. O cheiro dele, um amadeirado sutil, misturado ao cheiro fresco de travesseiro e pele, preenchia seus sentidos, e ela sentiu uma paz profunda que nunca antes experimentara. Seus cabelos grisalhos estavam espalhados pelo travesseiro, e o corpo, que ela temia ser um mapa de vergonha, sentia-se agora como um território redescoberto, honrado. O alívio de ser adorada, de ser vista não apenas com desejo, mas com um carinho que transcendia o físico, era um bálsamo para as feridas de décadas. A intimidade com Samuel não era apenas um ato de paixão, mas uma conversa silenciosa entre almas, onde cada toque era uma palavra de validação, cada beijo uma promessa de aceitação. Ele a beijava nas rugas dos cantos dos olhos, nas marcas de expressão, nas mãos. Cada beijo era um eu te escolho, um eu te celebro, que desfazia o eco de ninguém me escolhe, que a assombrava. Ela sentia-se novamente viva, não apenas em um sentido figurado, mas em cada fibra do seu ser. O corpo, antes uma lembrança do tempo implacável, era agora um veículo para a redescoberta do prazer, da sensualidade, da vida. Os dias que se seguiram foram preenchidos com uma leveza que Isabel pensou que nunca mais sentiria. Samuel, com sua paciência infinita e seu sorriso caloroso, continuava a desvendar os jardins secretos da alma de Isabel. Eles passavam as tardes na biblioteca, onde a história deles havia começado. Ele lendo enquanto ela organizava, seus olhares se cruzando em sorrisos cúmplices. Jantares em restaurantes charmosos, caminhadas no parque onde ele segurava sua mão com uma firmeza gentil. Visitas a galerias de arte, onde ele a ouvia com genuíno interesse, enquanto ela compartilhava suas impressões. Ele se deleitava em pequenas gentilezas. Abrir a porta do carro, puxar a cadeira, trazer uma flor inesperada, perguntar como foi seu dia e realmente esperar pela resposta. Para Isabel, que havia passado a vida cuidando, cedendo, servindo, era uma inversão do destino. Agora ela era cuidada. Ela era o centro de atenção. Ela era a prioridade. Mas nem todo jardim floresce sem ervas daninhas. A notícia de seu relacionamento com Samuel, embora Isabel fosse discreta, começou a se espalhar. No bairro, entre alguns colegas da biblioteca, o burburinho era inevitável. E Daniel, seu filho, embora silenciado por sua demonstração de força, não havia abandonado completamente suas reservas. Ele a observava com uma mistura de preocupação e um quase ressentimento. "Mãe, a senhora tem certeza de que isso é o que quer?" Daniel perguntou em um dos seus telefonemas semanais, o tom mais suave do que antes, mas ainda carregado de uma dúvida que feria Isabel. "Ele é um homem de outro mundo, mãe. Tão rico. Não é estranho ele se interessar assim? Daniel, não é estranho ele se interessar. Estranho seria se eu passasse o resto da minha vida na solidão, por medo do que os outros pensam, ou porque você acha que eu não mereço ser feliz." Isabel respondeu, a voz mais firme agora. Ela ainda sentia a melancolia de não ter a plena aceitação do filho,
mas a esperança e a certeza de sua própria escolha eram maiores. O muro de solidão estava desmoronando, e com ele, a necessidade de aprovação alheia. Ele me faz bem, filho, e isso é tudo o que importa para mim agora. Lúcia, sua amiga sábia, continuava a ser um pilar de apoio. Deixa o Daniel falar, Isabel. Ele está com medo, medo de perder o controle, medo que você saia do papel que ele te designou. Mas você é mais do que o papel que eles te deram, é a sua vida. E que sorte a sua encontrar um homem que te vê de verdade, que te trata como rainha. Vai em frente, menina, não olhe para trás. Lúcia, com sua franqueza e seu riso contagiante, era a voz da liberdade, o lembrete de que sua escolha não era egoísta, mas uma necessidade vital. A verdadeira cena de força, porém, não foi um confronto, mas uma celebração silenciosa. Samuel a convidou para um evento de gala, um jantar beneficente em um dos salões mais luxuosos da cidade, onde ele seria homenageado por seus projetos sociais. Isabel hesitou. Samuel, eu não tenho roupas para isso. Eu não sou desse mundo. As pessoas vão me olhar, vão comentar. A sombra da invisibilidade ainda se insinuava, um velho hábito de se esconder. Samuel a olhou nos olhos, com a mesma intensidade que a fez se render à sua gentileza. Isabel, você é o meu mundo, e as pessoas não vão comentar sobre suas roupas, mas sobre a luz que você irradia. E se comentarem, que comentem. Você é a mulher mais elegante que eu conheço, porque sua elegância vem de dentro. Ele a levou para comprar um vestido, não com a pompa de um milionário, mas com o carinho de um namorado. Escolheu um modelo em um tom de azul profundo, que complementava seus olhos e a fazia se sentir como uma joia rara. Naquela noite, enquanto Samuel abria a porta do carro e ela descia, Isabel sentiu o ar frio da noite de outono, mas por dentro estava aquecida. O vestido de seda deslizava sobre seu corpo e ela se sentia linda. As rugas nos cantos dos olhos e os cabelos prateados, antes motivos de vergonha, agora eram traços de uma beleza madura, de uma história bem vivida. Ela não tentou esconder as marcas do tempo. Samuel as adorava. Ao entrar no salão, ao lado de Samuel, que a segurava pela cintura com uma naturalidade possessiva e carinhosa, Isabel sentiu os olhares. Eram olhares de curiosidade, de surpresa, alguns de inveja, outros de admiração. Ela notou a presença de Daniel e Patrícia, que estavam sentados em uma mesa mais afastada, convidados por Samuel. O rosto de Daniel estava pálido, mas, pela primeira vez, o que os outros pensavam não importava. Isabel levantou o queixo, um leve sorriso nos lábios. Ela não era mais a mulher invisível, não era a bibliotecária cinzenta. Era a companheira de Samuel, e era a mulher que finalmente havia se escolhido. Quando Samuel subiu ao palco para receber sua homenagem, seus olhos a procuraram na multidão, e ele sorriu. E no seu discurso, ele disse, olhando diretamente para ela: agradeço a todos que me apoiaram, mas especialmente a uma pessoa que me lembrou que a vida sempre guarda um novo jardim para ser descoberto e que nunca é tarde para encontrar a beleza, a sabedoria e o amor. Isabel, você me mostrou que a maior riqueza está nos corações que se encontram. Naquele momento, as lágrimas de Isabel não eram de tristeza ou de dor silenciosa. Eram lágrimas de pura, avassaladora alegria, de alívio, de gratidão. Era a validação de que ela havia feito a escolha certa, de que havia se permitido viver e de que, sim, ela era vista, ela era amada, ela era escolhida. Aos 61 anos, Isabel não apenas disse, ninguém me escolhe, mas ouviu Samuel responder, não apenas com palavras, mas com cada gesto, cada olhar, cada toque. Eu te escolho sempre. E naquele salão repleto, sob as luzes douradas, ela finalmente compreendeu que o passado frio e ausente era apenas uma sombra que havia preparado o terreno para o calor e a plenitude do presente. Ela era, de fato, a história principal e seu romance, o mais belo de todos. A luz suave do outono já se despedia quando Isabel e Samuel deixaram o salão de gala. O eco dos aplausos e das palavras de reconhecimento ainda reverberando em seus ouvidos e, mais importante, no coração dela,
Nos braços de Samuel, que a guiava com uma mão firme na pequena de suas costas, Isabel sentia-se mais leve, mais plena do que jamais imaginara ser possível. O frio da noite parecia insignificante diante do calor que irradiava de seu interior. Uma chama recém-acesa, que prometia aquecer os anos vindouros. No carro, enquanto Samuel dirigia com a calma habitual, Isabel recostou a cabeça no ombro dele, o cheiro amadeirado e reconfortante do seu perfume a envolvendo. Samuel, ela sussurrou, a voz embargada pela emoção. Você não precisava ter dito aquilo, sobre mim no seu discurso. Ele virou o rosto para beijar seus cabelos prateados, um gesto que já se tornara um ritual de ternura. Precisava sim, minha Isabel. Precisava que o mundo soubesse o quanto você me inspirou, o quanto você é importante. Aquelas palavras não foram apenas para o público, foram para você. Para que nunca mais duvide do seu próprio valor, da sua beleza, da sua capacidade de amar e ser amada. Eram palavras que desmanchavam, tijolo por tijolo, o muro que a solidão e a indiferença de Alberto haviam construído. Isabel, que passou a vida se sentindo invisível, insignificante, agora era a musa, a inspiração de um homem que a via com clareza cristalina. A memória de Daniel, pálido na mesa do salão, observando-a com uma mistura de choque e algo que parecia ser um respeito relutante, passou por sua mente. Era uma pequena vitória, um sinal de que sua cena de força no almoço de domingo havia, de fato, plantado uma semente. Os dias se transformaram em semanas, e a vida de Isabel ganhou um novo ritmo, uma nova paleta de cores. As manhãs ainda começavam com o cheiro de café fresco e o silêncio que antes pesava. Agora era preenchido por uma quietude serena, pela lembrança dos braços de Samuel ou pela expectativa de seu telefonema matinal. O corpo, antes fonte de um melancólico desgaste, era agora uma tela de sensações redescobertas. As rugas, os cabelos grisalhos, as marcas do tempo em suas mãos eram acariciadas por Samuel com uma reverência que as tornava belas, histórias vivas de uma existência. Ele beijava suas mãos, seus olhos, seus lábios, com a mesma devoção, fazendo-a sentir-se não menos desejada, mas mais desejada por causa de sua jornada, não apesar dela. A intimidade entre eles, aquela primeira noite de revelações, tornou-se um refúgio constante. Não era a paixão ardente e desmedida da juventude, mas uma dança de corpos e almas que se conheciam, se respeitavam e se curavam mutuamente. Cada toque, cada carícia de Samuel era um "eu te escolho", sussurrado na pele de Isabel. Ele desnudava não apenas seu corpo, mas sua alma, expondo suas vulnerabilidades e medos com uma confiança que a fazia florescer. E Isabel, por sua vez, encontrava nele um parceiro, um confidente, um amante que a fazia sentir que ainda estava viva em cada respiração, em cada batida do coração. O medo de ser vista nua, com todas as suas imperfeições trazidas pelo tempo, se dissipara no alívio avassalador de ser adorada, de ser desejada não como um ideal, mas como ela era em sua totalidade. O julgamento do mundo, da sociedade que esperava que mulheres maduras se resignassem à solidão, ainda era uma sombra, mas Isabel já não se encolhia diante dela. Daniel, em uma das suas raras visitas, trouxe os netos e pela primeira vez mencionou Samuel sem a nuvem de desconfiança. "Mãe, a senhora parece... bem", ele disse, os olhos um pouco hesitantes, mas com um tom que carecia da acidez de antes. "Aquele Samuel, ele parece ser um bom homem." Isabel sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos seus olhos. "Ele é, filho. Ele é um homem muito bom e me faz feliz." Aquele era o primeiro passo para a aceitação e Isabel sabia que levara tempo, mas valia a pena. Ela havia se escolhido e isso, por fim, começava a reverberar em seu entorno. Sua amiga Lúcia, como sempre, era a voz da sensatez e da alegria. "Eu não disse, menina. Quem disse que a vida tem data de validade para o amor? Seu Alberto que se vire lá no inferno da inveja e o Daniel que aprenda que a mãe dele é uma mulher forte. Viva, brilha, Isabel. Você merece tudo isso e muito mais."
Lúcia, com sua alegria contagiante, era o lembrete de que sua escolha não era egoísta, mas uma necessidade vital. Isabel começou a revisitar antigos hobbies, a se permitir pequenas vaidades. Os cabelos prateados, antes apenas um sinal de velhice, eram agora um adorno que Samuel achava sofisticado. Ela se pegava cantarolando enquanto organizava os livros na biblioteca, e seus colegas notavam a mudança, o brilho nos olhos que a fazia parecer mais jovem, não na idade, mas na alma. O cheiro de café fresco, que antes a lembrava da rotina solitária, agora era o aroma da esperança, da possibilidade. A metáfora do muro que ela havia construído estava completamente desfeita. A solidão, que antes era uma sobrevivência, agora era uma memória distante. Isabel não era mais invisível. Samuel a via em cada detalhe, em cada nuance de seu ser. Ele via sua força, sua inteligência, sua bondade, sua resiliência. E, acima de tudo, ele via a mulher bonita e corajosa que ela sempre foi, mesmo quando ninguém mais via. Uma tarde, sentados no banco do parque, o sol de fim de tarde pintando as folhas de dourado e vermelho, Samuel segurou a mão de Isabel. Isabel, ele disse, os olhos profundos fixos nos dela. Eu te amo. As palavras tão simples e tão poderosas trouxeram lágrimas aos olhos de Isabel, mas não lágrimas de dor ou melancolia. Eram lágrimas de plenitude, de um amor que curava, que ressuscitava. Eu também te amo, Samuel, ela respondeu, a voz tremendo de emoção. Naquele momento, enquanto sentia o calor da mão dele apertando a sua e o cheiro doce do outono ao seu redor, Isabel finalmente compreendeu que a pergunta em seu coração, ninguém me escolhe, não tinha mais lugar. A resposta, clara e ressonante, era a voz de Samuel, não apenas em palavras, mas em cada gesto, cada olhar, cada toque. Eu te escolho sempre. E ela, Isabel, aos 61 anos, com suas rugas e seus cabelos prateados, finalmente se permitia aceitar de corpo e alma que a vida a havia escolhido também. E era a escolha mais linda que ela poderia ter feito. O passado frio e ausente era apenas um prefácio. O presente, com Samuel, era o romance da sua vida. O cheiro de café fresco misturava-se ao aroma de lavanda que Isabel agora espalhava pelos cômodos de sua casa, um perfume que exalava renovação. O relacionamento com Samuel havia se enraizado profundamente em sua vida. Não como um desvio, mas como o próprio caminho que ela sempre deveria ter trilhado. A cada dia, ela sentia a casca da invisibilidade se desprendendo, revelando uma mulher que ela mal reconhecia, mas que amava reencontrar. A biblioteca, que antes fora seu refúgio e seu casulo, começou a parecer pequena, não porque ela não amasse os livros ou seus colegas, mas porque a vida que se abria para ela era muito maior que as paredes daquele prédio. As histórias que lia nas páginas dos romances começaram a ecoar as suas próprias, mas agora Isabel era a protagonista, não a espectadora. Foi numa manhã ensolarada de primavera, quando as primeiras flores desabrochavam no pequeno jardim da biblioteca, que Isabel tomou a decisão. Sentada em sua mesa, olhando para o exemplar de O Jardim Secreto, o mesmo que Samuel havia pego em seu primeiro encontro, uma clareza cristalina a invadiu. Ela havia passado mais de 30 anos ali, dedicando-se a um trabalho que a consumia mais do que a nutria, uma rotina que servira como um manto para sua invisibilidade. Ela havia cuidado de livros, de leitores, mas nunca de si mesma, de seus próprios sonhos adormecidos. Naquele dia, Isabel redigiu sua carta de demissão. Suas mãos, que antes tremiam ao menor sinal de emoção, estavam firmes. Não havia rancor, apenas a certeza de um ciclo que se encerrava para que outro pudesse começar. O diretor da biblioteca, um homem gentil que a conhecia desde sempre, a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Dona Isabel, a senhora tem certeza? Depois de tantos anos? Ela sorriu de um sorriso que vinha de dentro, luminoso. Tenho certeza, sim. É hora de desvendar meu próprio jardim, diretor, e de viver um pouco as histórias que eu tanto ajudei a espalhar. A notícia de sua demissão, é claro, chocou Daniel. Mãe, o que a senhora está fazendo? Abandonar sua aposentadoria, sua segurança? Samuel te convenceu, não foi?
Ele está tirando tudo de você. A velha desconfiança ainda pairava, mas desta vez, a voz de Daniel soava mais como medo do que julgamento. Isabel, com a serenidade que Samuel a ajudara a encontrar, o olhou nos olhos. Samuel não me convenceu de nada, filho. Ele me ajudou a me ver, e eu me vejo muito além das paredes daquela biblioteca. Eu mereço mais do que uma vida de rotina para me sentir segura. Mereço uma vida de paixão, de descoberta. E sim, estou me aposentando para viver. Lúcia, por outro lado, fez uma festa. Finalmente, menina, agora sim, o que você vai fazer? Pintar? Viajar? Ah, Isabel, a vida só está começando para você. E Lúcia estava certa. Isabel descobriu um amor adormecido por telas e tintas. O cheiro de tinta a óleo e terebintina preencheu seu pequeno ateliê improvisado na sala de estar. Suas mãos, antes dedicadas a folhear livros, agora traçavam paisagens oníricas, retratos que capturavam a alma e florais vibrantes que exalavam vida. Ela pintava com a paixão de quem recupera um tempo perdido, e Samuel era seu maior incentivador, seu crítico mais gentil, seu admirador mais assíduo. Ele comprava suas telas, encomendava retratos e exibia suas obras com um orgulho que a fazia corar. As rugas em suas mãos, antes uma lembrança do desgaste, eram agora marcas de uma vida rica, vivida com propósitos. Além da pintura, Isabel embarcou em algo ainda mais significativo: o aprendizado da costura e bordado. Inspirada por Samuel, que tinha paixão por projetos sociais em comunidades carentes, ela começou a trabalhar como voluntária em um centro comunitário, ensinando costura para mulheres jovens e mães solteiras. O cheiro de tecidos novos, linha e máquina de costura se misturava ao perfume de suor e esperança. Ali ela compartilhava não apenas técnicas, mas histórias, e a solidariedade entre as mulheres era um bálsamo. Isabel, a mulher invisível, agora era uma mentora, uma inspiração. A aceitação da família de Samuel, porém, foi o verdadeiro divisor de águas. Samuel era um homem de família, e Isabel sabia que a aprovação dos filhos e de sua mãe era crucial. Samuel tinha 3 filhos adultos, todos bem-sucedidos, e uma mãe, Dona Eunice, uma matriarca de 85 anos, com a sabedoria ancestral refletida em cada ruga de seu rosto escuro e sereno. A primeira vez que Isabel foi apresentada a Dona Eunice foi em um almoço de domingo, na casa de Samuel. O cheiro de feijoada e de temperos africanos pairava no ar, convidativo e exótico para Isabel, acostumada com a culinária mais simples. Ela sentiu um nó no estômago. O medo de ser julgada, de não ser o suficiente, ainda era uma pequena sombra em seu coração. Ela era uma mulher branca de cabelos grisalhos, bibliotecária aposentada, ao lado de um homem negro, milionário e com uma família rica em cultura e tradição. O contraste era evidente e a velha insegurança ameaçava ressurgir. Dona Eunice a recebeu com um abraço caloroso e um sorriso que desarmou Isabel instantaneamente. Seus olhos, sábios e profundos, a observaram com carinho. Então você é a Isabel, a mulher que trouxe de volta o sorriso ao meu Samuel, disse ela, a voz rouca pela idade, mas carregada de uma doçura que fez Isabel relaxar. Samuel fala muito de você, menina. Ele está mais feliz do que eu o vi em muitos anos. As palavras de Dona Eunice, uma mulher que parecia ter absorvido a luz de 100 sóis, foram um bálsamo. Ela não perguntou sobre seu passado, sobre sua idade, sobre sua aparência. Ela via a felicidade de Samuel e aceitava Isabel por isso. Os filhos de Samuel, Ricardo, o mais velho, um empresário sério, mas gentil, Laila, a do meio, uma advogada vibrante, e Mateus, o mais novo, um músico talentoso, também a acolheram com uma naturalidade que surpreendeu Isabel. Eles a chamavam de Dona Isabel, mas havia um respeito em suas vozes, um carinho em seus olhares, que contrastava dolorosamente com a desconfiança ainda latente de seu próprio filho. Laila, em particular, tornou-se uma amiga. Em uma tarde, enquanto tomavam chá na varanda, Laila a olhou com a franqueza que herdara do pai. Dona Isabel, Samuel é outro homem desde que a senhora entrou na vida dele. Ele passou por tanta coisa.
e sempre colocou os negócios e a família em primeiro lugar. Vê-lo tão leve, tão apaixonado, é um presente para todos nós. Minha avó está radiante, mas eu sou tão diferente de vocês, de outra cultura, de outro mundo. Isabel murmurou, a velha insegurança voltando. Laila apertou sua mão. O amor não tem cor, dona Isabel. Não tem idade. Não tem conta bancária. O amor tem alma. E a senhora tem uma alma linda que ele reconheceu. Nós vemos isso. Vemos a forma como ele te olha, como você o faz rir. O que importa é a felicidade dele e a sua. A aceitação da família de Samuel foi como um abraço coletivo que a envolveu, curando as últimas feridas da dúvida e do preconceito. Ela se sentia parte de algo, pertencente a um novo clã, uma nova família que a escolhia, que a amava por quem ela era, não por quem eles queriam que ela fosse. Naquele dia, enquanto ajudava Dona Eunice a preparar o jantar, o cheiro de coentro e pimenta do reino invadindo a cozinha, Isabel sentiu-se completamente em casa. Ela cortava os legumes e Dona Eunice a observava com um sorriso enigmático nos lábios. Sabe, Isabel, disse a matriarca, meu pai sempre dizia que a gente só encontra o verdadeiro amor quando para de procurar o que nos falta e começa a procurar o que nos completa. Ela pegou a mão de Isabel, suas rugas entrelaçando-se. Você completa meu Samuel, e ele completa você. É por isso que o amor de vocês é tão forte, porque ele te escolheu, e você o escolheu. Não importa mais nada. Naquele instante, Isabel compreendeu a profundidade daquela aceitação. Não era apenas tolerância, era amor. A vida, aos 61 anos, não havia apenas recomeçado, havia florescido em um jardim de cores vibrantes, onde ela, antes uma sombra, era agora uma flor exótica, amada, vista e celebrada por todos que importavam. O frio e a invisibilidade do passado eram agora apenas um prelúdio distante para a rica e calorosa sinfonia do seu presente. 4 anos se passaram, como as páginas de um livro lido com prazer, cada capítulo desvelando novas camadas de alegria e plenitude na vida de Isabel. O cheiro de tinta a óleo e lavanda, antes aromas de sua transição, haviam se tornado a essência de seu lar. A casa, outrora um refúgio silencioso para uma mulher invisível, agora pulsava com a vida, o riso e o amor que Isabel jamais sonhara possuir. Naquela manhã de domingo, o sol entrava generoso pela janela da cozinha, aquecendo o rosto de Isabel enquanto ela preparava panquecas, seu novo hobby gastronômico. Aos 65 anos, suas rugas eram mais profundas, sim, mas agora eram marcas de risadas, de noites bem dormidas nos braços de Samuel, de uma vida vivida com paixão. Seus cabelos prateados, que antes ela via como um sinal de velhice e esquecimento, eram agora um halo de sabedoria e beleza, adornados com o brilho dos olhos de Samuel. O som das crianças correndo pelo jardim, misturado à melodia suave de um jazz que Samuel colocara na vitrola, era a trilha sonora de sua nova realidade. Daniel, que nos últimos anos havia amadurecido em seu entendimento e aceitação, trazia os netos, Ana e Pedro, para passar os domingos. Eles adoravam a vovó pintora e suas panquecas macias. O relacionamento com Daniel havia se curado, não de forma perfeita, mas com a honestidade e o respeito que faltaram por tanto tempo. Ele via a felicidade da mãe, o amor em seus olhos e finalmente compreendia que o medo do filho era um muro que ela havia derrubado para construir algo maior. Os netos de Samuel, que também passavam alguns fins de semana na casa, se misturavam aos de Isabel, criando uma algazarra feliz e multicolorida. O cheiro de café, de massa doce, de terra molhada vinda do jardim, onde as rosas que Isabel plantara desabrochavam exuberantes, compunham a sinfonia sensorial de seu novo mundo. A casa era um caldeirão de culturas, de idades, de histórias que se entrelaçavam em um só amor. As viagens simples se tornaram uma parte preciosa de sua vida. Uma casinha alugada na praia, com o cheiro de maresia e a brisa salgada no rosto, onde ela e Samuel passavam dias caminhando de mãos dadas, sem pressa, observando o sol se pôr no horizonte. Viagens ao interior, para vilarejos charmosos, com o cheiro de mato, de comida caseira
onde eles exploravam feiras de artesanato e conversavam com moradores, absorvendo cada pedacinho da cultura. Eram momentos de simplicidade e profunda conexão, onde a idade e as diferenças se dissolviam na beleza do estar juntos. Samuel, aos 69 anos, continuava seu cavalheirismo inabalável, suas gentilezas diárias, seu olhar que a via com uma clareza que nem ela mesma possuía. Em uma dessas manhãs na praia, enquanto o sol nascia, pintando o céu em tons de rosa e laranja, Isabel o observou com um sorriso. Ele estava sentado na areia, a pele escura e reluzente sob a luz dourada, os cabelos brancos em contraste, olhando para o mar, com a serenidade de quem encontrou seu porto seguro. "Sabe, Samuel", ela disse, aninhando-se ao lado dele, "pensei que essa paz, esse amor era uma sorte que eu nunca teria." Ele virou o rosto para ela, os olhos profundos e sábios. "Não foi sorte, minha Isabel. Foi escolha, sua escolha. Você escolheu se ver de novo. Escolheu derrubar os muros. Escolheu se permitir ser amada, mesmo quando o mundo dizia que não. E eu só tive a sorte de estar aqui, quando você fez a sua escolha mais importante." A reflexão de Samuel a tocou profundamente. Não foi o acaso, não foi um golpe de sorte do destino. Foi uma série de pequenas e grandes escolhas corajosas. A escolha de não se render à solidão, de enfrentar o julgamento do filho, de se permitir a intimidade, de buscar uma nova vida. A escolha de dizer sim para o amor, mesmo aos 61 anos, quando a sociedade ditava que ela deveria ter se conformado. Isabel lembrou-se do eco de sua própria voz em seu coração. "Ninguém me escolhe." E o contraste com sua vida atual era avassalador. Ela não apenas foi escolhida, ela escolheu ser escolhida, escolheu amar, escolheu viver plenamente. Ainda havia momentos de melancolia, é claro, a lembrança das décadas de invisibilidade e dor, do casamento frio e da traição. Mas essas memórias já não eram um fardo. Eram o pano de fundo que realçava a vibrante tapeçaria de seu presente. Eram a prova de que, mesmo nas maiores adversidades, a esperança pode florescer. O cheiro de café fresco, que um dia foi o perfume da solidão, agora era o aroma da vida compartilhada. E você? Já se sentiu invisível? Já sentiu que seu tempo para o amor, para a paixão, para ser vista e valorizada havia passado? Que suas rugas, seus cabelos grisalhos, as marcas do tempo em seu corpo e em sua alma eram um impedimento para a felicidade? A história de Isabel é a prova de que a idade é apenas um número e que o coração tem um tempo próprio para florescer. Se essa história te deu esperança, se ressoou em sua alma e te fez acreditar que o amor pode sim chegar ou recomeçar em qualquer etapa da vida, então se inscreve no nosso canal Amor e Cura. Deixe seu like e compartilhe com as mulheres que, assim como Isabel, merecem ser lembradas de seu valor. Nunca é tarde para ser amada. Nunca é tarde para se escolher. Nunca é tarde para encontrar alguém que, ao olhar para você, responda ao seu silêncio com a mais bela das promessas. Eu te escolho sempre. Que sua jornada seja tão rica e plena quanto a de Isabel, e que você, assim como ela, descubra que o mais belo romance é aquele que você finalmente se permite viver.